E aí, pessoal, nós vamos fazer uma revisão aqui para a nossa avaliação de quarta-feira, né, sobre cálculo de subrede. Então, nós vamos corrigir essas últimas atividades que eu dei para que, se houver alguma dúvida, a gente sanar ela. Qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp ou mandar uma mensagem aí no próprio AVA que a gente responde. Tá, gente? Então vamos lá, o nosso IP aqui, o 92.68.240.96/28, né? Foi dada essas perguntas, qual é a máscara de subrede, qual é o endereço de IP da subrede. Eu não coloquei aqui no exercício, né? Faltou eu botar o IP, né? Mas vocês, muitos me perguntaram, eu falei que era assim o número IP, né? Então devem ter feito o exercício corretamente, tá? E os demais perguntas aqui com um total de 7. Então, a primeira coisa, independente a ordem que esteja aqui, isso aqui é só para confundir, mas o que vocês têm que saber fazer primeiro é a máscara de subrede. Não interessa se ela for a 7ª pergunta, a primeira que vocês têm que fazer é a máscara de subrede, tá? Então, para saber a máscara de subrede, nós temos o número dado aqui, 28, que é o slider 28, e nós vamos distribuir esses 28 bits em cada casa, né, cada octeto aqui, né, do nosso número IP. Então, vai ficar assim, no primeiro octeto nós vamos ter 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais 8 bits aqui, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no terceiro octeto mais 8 bits, então aqui 3 vezes 8, 24, 25, 26, 27, 28, o resto completa com 0, perfeito? Então, a partir disso, nós vamos pegar, né, esse último octeto aqui e nós vamos distribuir na nossa tabelinha. Então, nós vamos ficar aqui na primeira casa 1, na segunda 1, na terceira 1 e na quarta 1, porque nós temos 4 bits aqui, né? Os 4 primeiros bits. O resto nós vamos completar com 0. Perfeito? Então, agora é só somar 128 mais 64, o resultado disso mais 32, o resultado disso mais 16. Então, vai ficar assim, 128 mais 64, nós temos aí o total de 192. Agora nós vamos pegar, já pegamos 128 e o 64. Agora vamos pegar o 32 e vamos somar. 32, nós vamos ter o total de 224. Nós já pegamos 32, 64, 128, agora falta 16. Vamos pegar o 16 aqui e somar e nós vamos ter como resultado 240, né? Então, o nosso octeto aqui, o quarto octeto vai ser 240. Como todos os outros octetos estão setados, né, com bits 1, a gente sabe, né, porque somando 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, vai dar 255. Então, eu tenho 255 aqui, 255 aqui, 255 aqui. Então, nossa máscara de rede vai ser 255.255.255.240. Então, eu já vou colocar aqui e já responder essa primeira pergunta, né? Então, nossa máscara é 255.255.255.240. Perfeito? Ótimo. Agora, independente da outra pergunta, né, a gente tem aqui qual o endereço do IP da subrede. Essa é a próxima questão que a gente tem que resolver. Mesmo que ele estivesse lá, sei lá, o último ou o sexto, a gente vai fazer agora a gente tem que fazer o endereço do IP da subrede, tá? Aqui está em ordem, eu botei em ordem aqui, mas se não tivesse em ordem, vocês teriam que fazer o primeiro a máscara de rede e depois o endereço
do IP da subrede, porque a gente vai precisar para fazer para identificar o endereço da subrede, a gente vai já tem que ter descoberto a máscara de subrede, tá? Então, para descobrir o endereço do IP da subrede, nós vamos ter que identificar aqui o nosso IP interessante. Qual é o nosso IP? A nossa IP não, nossa octeto interessante. Para a gente não precisar converter 192, 1240, né, todinho. Nós identificamos o octeto interessante e a gente só foca nele, tá? Então, a minha máscara de rede já está falando aqui, né, que a regrinha diz o seguinte: o que for diferente de 255 e 0 vai ser o nosso octeto interessante. Então, nós temos nosso primeiro octeto 255, né? O segundo 255, o primeiro 255, o segundo 255, o terceiro 255, e aqui nós temos o último octeto 240, que se difere de 255 e 0. Então, nosso octeto interessante vai ser o último, o 96, tá? Nós vamos pegar esse 96 e vamos distribuir aqui na nossa tabelinha, tá? Então, o 128, a casa 128 não cabe, né? Porque passa de 126, então eu já vou colocar um 0. O 64 é menor, então já vou usar ele. O 32, 64 com 32, opa, dá 96, que sorte. Então, utilizo aqui, já deu meu total 96, o resto eu vou preencher com 0. Perfeito? Depois que eu fiz isso, eu vou passar aqui um risco e vou fazer uma multiplicação simples, tá? Então, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Olha só o que aconteceu. O nosso endereço de subrede vai ser o mesmo do IP dado, tá? Então vai ser, se eu somar aqui, né, 64 mais 32, nós vamos ter aí o valor de 96. Ah, mas professor, não é o mesmo número que deu da rede aqui? Nesse caso, nesse exercício, eu dei um IP, né, que é o mesmo que na verdade é o IP da subrede. Isso acontece muito em prova de concurso, eles fazem isso para confundir, mas não está errado. Então, o nosso IP da subrede é o mesmo número do IP dado. Então, vai ser 192.168.240.96/28, tá? Ficou feio esse 8 aqui. Tá, gente? Então, o nosso IP da subrede é este. A próxima situação, né, que nós temos que resolver é o nosso endereço de broadcast. Ah, professor, mas com o endereço da subrede, se esse aqui é o da subrede, o próximo número, né, o 97 aqui vai ser o meu primeiro e host válido dessa subrede. Verdade. Então, já vamos responder isso aqui. 192.168.240.90 é o próximo, né? Da subrede é esse, 97. Perfeito. O último IP válido eu vou descobrir depois que eu identificar o endereço de broadcast, tá? O endereço de broadcast é o seguinte, gente. Eu tenho que primeiro identificar quais foram as casas que a minha máscara de rede ocupou. Então, ocupou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, ó, eu vou traçar aqui um risco, né, um risco tortinho aqui mesmo, dizendo que esses 4 primeiros bits vão fazer parte da minha subrede. Então, eu vou pegar o meu IP, né, o meu IP do número do IP dado aqui. Não confunda, esse IP aqui, de baixo, que é a nossa multiplicação simples, coincidentemente deu o mesmo do IP dado, mas nós vamos pegar aqui o IP dado
e vamos repetir os 4 primeiros bits, porque a nossa máscara está dizendo isso, que nós não vamos mexer nisso, então vou copiar aqui, ó, o 0, vou copiar o 1, copiar 1 aqui e copiar o 0 daqui. E o resto eu vou preencher com 1. Perfeito? Tudo 1. Bom, se eu somar aqui 64 mais 32, né, nós já temos aqui a continha no lado, que deu 96, né? 96, né? Então tem 64 mais 32, aqui eu não somo porque tem 0, vou somar 8, 4, 2 e 1. Então, mais o 8, nós temos 104, pegamos o 8, agora vamos pegar o 4, dá 108, pegamos o 4, agora vamos pegar o 2, dá 110, agora vamos pegar o nosso último aqui, 1, e vamos somar, então deu 111. Então, o nosso endereço de broadcast vai ser 192.168.240.111. Eu descobri no meu endereço de broadcast, eu já sei o meu último IP, né, válido da rede, que vai ser o anterior de 111, o 110. Então eu vou pegar aqui, ó, 192.168.240.110 vai ser meu último IP válido dessa subrede. Perfeito. Só falta descobrir aqui qual o total de IPs que esta subrede pode fornecer. Qual é o cálculozinho para a gente fazer isso? É o total, né? O total aqui de IP, então é 2 na N, tá? 2 na N, N é a quantidade de bits 0 que eu tenho na minha máscara de rede, então eu tenho 4. Então, 2 na quarta vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, nós temos 16 aqui IPs da minha subrede. 16 é o total que ela me pode fornecer. Iniciando no 96, né? Que é o meu IP da subrede, e acabando no meu broadcast aqui. Tá? Agora, o total de IP válido. O nosso cálculozinho é 2 na N menos 2. Né? Então, nós já sabemos que nós temos 4 bits zeros aqui, que vai ser 2 na quarta, né, elevado a 4, menos 2. Nós já sabemos que 2 na quarta dá 16. 16 menos 2 dá 14. Então, o nosso IP, né, da nossa subrede vai ser aqui 14. O IP válidos, né, da nossa rede vai ser 14 números IP válidos. Tá, pessoal? Esse aqui foi a resolução do primeiro exercício. Na próxima aula eu vou postar o segundo. Muito obrigado. Até o próximo.